Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas vereadores. Boa tarde à comunidade que nos acompanha. Com uma certa dificuldade sem a utilização do óculos aqui, né, da leitura. Mas, enfim, a gente tem que se adaptar a esse tempo e essa situação que nós estamos vivendo. Primeiramente, eu queria agradecer. Eu acho que tem datas que são muito emblemáticas na nossa vida e, com certeza, o aniversário é uma delas. Hoje eu estou completando mais um ano de vida e mais uma etapa. Eu acredito que na vida a gente tem vários ciclos e cada ciclo traz alguns desafios, amadurecimento, experiência. E eu agradeço a uma espiritualidade, a uma força maior, que eu acredito que conduz cada uma das nossas vidas, das nossas existências, e agradeço todas as pessoas, direta e indiretamente, que fazem parte da minha vida, porque entendo que nós não vivemos de forma isolada, nós estamos vivendo sempre de forma conectada. Então agradeço todo o carinho da comunidade, das pessoas que me desejam bem, as mensagens que nos dão força para seguir a nossa luta pelo bem coletivo, pelo que é justo e pelo que é bom para a nossa comunidade. E eu faço política com coração, faço a política como vocação, e entendo sim que a política é um instrumento nobre de transformar a vida coletiva, presidente Marcelo Lanzarin. Tem uma trajetória que veio dos movimentos sociais, vem das instituições, vem do voluntariado, mas eu acho que ainda mais nesse momento, onde há tanta generalização, tanto sacrifício, tanto rótulo, tanto xingamento que a gente vê nas redes sociais, nós temos que, sim, defendermos a importância da política e da boa política na transformação da comunidade, e deixo isso aqui registrado. Quero também, falando nisso, deixar algumas fotos e... Presidente, e dizer o seguinte, nós tivemos, tem uma conquista que está sendo feita aí pelo Executivo em relação à rotatória na Itopavazinha, e essa é uma luta de muitos parlamentares, da comunidade, de muitas pessoas. Eu quero deixar isso bem claro, eu sei, vereador Ito, sei do vereador Ien, sei do vereador Zeca, nós também recebemos demanda de abaixo-assinados, também entramos nessa situação, mas eu deixo isso bem claro porque as conquistas não podem ser individualizadas para uma pessoa, sei principalmente que o vereador Ian Manton há muitos anos luta por essa situação, acho que o vereador Adriano Pereira também acompanha essas questões. Então, assim, eu fui lá ontem para conferir a comunidade, é uma conquista importante, a gente está fiscalizando, cumprindo o papel, mas eu faço questão de registrar que é uma luta de toda a comunidade, de toda a sociedade, de vários parlamentares, e eu acho que a gente tem que deixar os assuntos e as divergências políticas de lado e unir esforços. Então, quando procurados pela comunidade com abaixo-assinado, nós temos a nossa assessoria e um método de trabalho nosso espalhado pelas regiões da cidade, que nos trouxe também essas demandas, e sei que tem vários vereadores que há muitos anos estão envolvidos, ex-vereadores, não é uma luta de agora, mas eu faço esse registro, parabenizo a todas as pessoas que se envolveram, a comunidade, e o importante é que a gente consiga os resultados. E, vereador Gilson, quando há resultados positivos, quando há obras de um executivo, a gente não tem problema nenhum de vir aqui fazer o reconhecimento, porque eu acho que a boa política se faz dessa forma. A gente não precisa fazer parte de um governo para a gente elogiar as coisas quando as coisas acontecem de forma positiva, como acho que, infelizmente, hoje, as bases de governo são feitas dentro de uma visão de que concordam com tudo. E eu acho que a gente tem que colocar de verdade a comunidade, a sociedade, a bandeira, os princípios, os valores acima dos lados políticos. E é o que eu acredito e é o posicionamento que eu tenho nessa Casa Legislativa, então faço esse reconhecimento aqui público. Presidente Marcelo Lanzarin, com a minha autorização, concedo a parte ao vereador Ito. Vamos ouvir, então, com autorização do orador, em a parte o vereador Ailton de Souza, vereador Ito. Vereador Bruno Cunha, parabéns por trazer esse tema e também a sua humildade. Eu acho que aqui nós temos que, os 15, alguns não têm esse estilo de humildade de reconhecer o trabalho não só seu, de mais vereadores que lutaram por essa obra. E dizer também, vereador Bruno Cunha, que o importante, a conclusão dessa obra, que na sequência dela, Rua Professor Jacob Neixo, após a Rua Luiz Manque, estamos há muito tempo, desde o início do meu mandato, cobrando o conserto daquela via, da manutenção das laterais da via. Então, líder do governo, importante que vão fazer uma obra de qualidade no acesso da Rua Professor Jacob Neixo, que contemple aquela via também. As laterais estão vergonhosas, a população cansa de nos cobrar, e já nem consigo passar mais ali próximo, o pessoal já mostra com o dedo, e foi anunciado aqueles recursos das multas que seria aplicado em pavimentação, inclusive naquela via, e até então não foi. Então, que complete também essa via, parabéns. Obrigado. Também, com certeza. Também vamos ouvir, então, com autorização do orador, em parte o vereador Gilson de Souza. Vereador, parabéns. De fato, essa forma de trabalhar de forma independente, elogiando as boas ações do Executivo quando tem necessidade, ela é uma mão de via dupla.
mas infelizmente ela só parte da nossa parte aqui. Nós sempre fazemos reconhecimento quando o governo acerta, mas ele também não nos faz. E eu lembro muitas vezes que Vossa Excelência, tanto eu quanto o senhor e outros vereadores aqui, o vereador Ito também, sugerimos coisas boas aqui nesta tribuna para o Executivo. As poucas vezes que foi acatado e foi feito, não foi dado o devido reconhecimento a nós, enquanto vereadores. As poucas vezes que foi acatado, muitas vezes não é acatado. Aliás, maioria das vezes não é acatado, sugestões positivas, como eu mesmo fiz hoje, o senhor faz, enfim, e não é por parte. Muitas vezes o governo toma isso para si e vende como sua a ideia. Alguns secretários tomam isso para si e vendem como sua essa ideia, que, na verdade, deve ser construída em conjunto e poderia haver essa mão de via dupla entre aqui, os vereadores que sugerem, e o governo que aceita essa sugestão. Perfeito, vereador Gilson, acrescento as suas palavras, concordo plenamente, essa é uma das minhas maiores críticas em relação à administração municipal, no sentido de que várias vezes aqui nós fizemos indicações, anteprojetos, situações, não apenas eu, mas acho que vários vereadores que não são da base de governo têm esse sentimento, e eu acho isso pequeno para a questão da democracia, porque nós temos que estabelecer uma cultura também, uma cultura de respeito e uma cultura de paz no sistema democrático. Eu tenho orgulho hoje de estar completamente identificado no partido que eu estou de fato filiado, que é o Cidadania, de ter uma liderança que é uma das melhores deputadas do país, que é a Carmen Zanotto, e que sempre reforça isso. Aliás, teve mais uma conquista, o vereador Marcelo Lanzarin, que é da Saúde Sabe, em relação às pessoas com câncer, que decorreu agora, essa semana, de um projeto da nossa deputada. E a gente sempre defende isso. Nós defendemos que nós podemos ter as nossas divergências, mas a gente tem que colocar a questão da sociedade e da comunidade em primeiro plano. E eu acho que essa cultura tem que ser enraizada dentro da gente. Não tem por que eu não admitir um projeto bacana, uma atitude legal que o Matias faça, que o Ito faça, que outros vereadores fazem. Eu acho que isso não nos diminui, ao contrário, nos engrandece. Eu acho que a gente precisa cultivar isso, e ainda mais num ano tão tenso, sabe, com tanta picuinha política, com tanta incerteza das coisas eleitorais. Presidente, pelos apartes, se possível, peço mais 2 minutos. Mais 2 minutos para concluir o seu pronunciamento. Obrigado. Então, queria também trazer essa situação que o próprio presidente Marcelo Lanzarin já colocou. Existe uma situação realmente, da forma como a gente analisa os dados, em Blumenau nós estamos tendo mais exames e, consequentemente, nós teremos mais casos também diagnosticados, mas a gente precisa reforçar, obviamente, os cuidados a serem tomados pela nossa comunidade. Infelizmente, algumas atitudes levaram a uma fama muito ruim da cidade, e passam uma realidade, inclusive lá fora, que não é bem desse modo, e eu acho que traz um prejuízo, inclusive, presente e futuro, inclusive em turismo, em vários aspectos econômicos para a cidade de Blumenau, e que isso nos preocupa muito, ainda mais numa situação onde a gente sabe que os efeitos dessa pandemia são imensos na questão econômica, ainda mais numa cidade que tem essa categoria, tem essa característica dos pequenos comércios, tem essa virtude do turismo, então isso muito nos preocupa, e pedimos, sobretudo, à nossa população, a nossa comunidade, que tome as consciências, que as pessoas realmente tomem as atitudes adequadas para que a gente possa vencer, que a gente possa superar e que a gente não tenha mais esse desgaste que, infelizmente, aconteceu por causa de algumas atitudes um pouquinho infelizes, né, que nós tivemos aí nos últimos tempos. E queria também destacar que, junto aí em relação ao aniversário, no dia seguinte nós temos o Dia do Trabalhador. Essa é uma demanda, professor Gilson, como relatado, que muito preocupa. A situação econômica é um grande desafio que a gente vai ter que unir todo mundo. Eu acho que esse exemplo aqui, e essa casa ela erra muitas vezes, mas ela também acerta. Querendo ou não, dentro de uma limitação, a gente fez um esforço aqui, sim, né, em relação aos salários dos vereadores, a recursos que tem na casa. Se esse tipo de gesto fosse feito em todos os níveis, em todas as câmaras municipais, nas assembleias, nacionalmente, eu acho que é um momento, vereador Gilson, da gente cortar gastos para a gente resolver o problema. E a gente precisa dessa consciência das pessoas que estão na frente dos espaços públicos. E quero especialmente fazer aqui uma parabenização aos profissionais, aos trabalhadores, o vereador Marcelo Lanzarin, da área da saúde, que muitas vezes estão arriscando a sua própria vida, estão arriscando aí a sua vida, a questão da família, para se dedicar, para proteger todas as nossas vidas. E eu acho que a gente precisa ter essa clareza, precisamos ter essa ciência e precisamos ter essa responsabilidade. Para encerrar mesmo, dizer que as nossas atitudes, mais do que nunca, não são atitudes individuais. As nossas ações, elas são ações coletivas. Então, tome cuidado, proteja em defesa da sua vida, das pessoas que você ama e de toda a coletividade. Obrigado.